Oi, foi sancionado, nesta segunda-feira pelo presidente Lula o projeto de lei que proíbe, então, o uso de celulares e aparelhos eletrônicos em escolas públicas e privadas de todo o país. Para entender melhor os detalhes dessa medida, nós vamos conversar agora ao vivo com o deputado federal do União Brasil e ex-ministro da Educação, Mendonça Filho. Deputado, o presidente tinha até dúvidas se os poderes iam chegar a um consenso quanto a essa medida por causa de um possível linchamento virtual da proibição. Mas, na sua opinião, quais os principais impactos dessa determinação em relação a essa proibição? Boa noite. Boa noite, David. Boa noite a todos que nos acompanham. Eu acho que a medida ela vai ao encontro da preocupação da maioria dos pais e de educadores do Brasil, e que reflete muito bem o consenso formado no âmbito do Congresso Nacional. Em tempos de polarização política, é muito difícil você conseguir reunir esquerda e direita apoiar na mesma proposta. Pois bem, essa proposta da proibição, a restrição de uso do celular dentro da escola, em toda a educação básica, ela conseguiu respaldo e apoio da Comissão de Educação da Câmara dos Deputados, depois passou pela Comissão de Justiça recentemente, onde foi aprovado e seguiu já direto para o plenário do Senado, onde também teve a aprovação praticamente unânime do Senado Federal. E agora a sanção do presidente Lula, o que demonstra claramente que houve um clamor popular, um consenso entre os meios educacionais, de política pública vinculada à educação, de que é uma necessidade para que a gente possa preservar e atender o interesse de todos, no sentido de que os alunos possam focar na aprendizagem enquanto frequentam as escolas públicas e privadas em todo o país. Mas, deputado, dentro do que ficou estabelecido, há algum tipo de brecha, algo que as crianças e adolescentes vão poder utilizar o celular ou outro aparelho eletrônico nas salas de aula, ou não há qualquer tipo de concepção nesse sentido? Só casos muito excepcionais. Por exemplo, crianças que utilizam o celular para medir a glicemia, tendo em vista uma doença que precisa controlar, como, por exemplo, diabetes. Fora disso, eu diria que a regra geral é de restrição e de proibição do uso do celular, para que a gente possa focar na aprendizagem das crianças e jovens que frequentam a rede de educação pública e privada em todo o país. Esse é um debate que ganhou, eu diria, espaço a nível internacional. As principais nações do mundo têm adotado esse tipo de medida de restrição do uso do celular nas escolas, tendo em vista o fator de que isso gera muita distração, ou seja, o jovem, a criança, dentro da sala de aula, quando está manuseando, utilizando o celular, muitas vezes está se distraindo do foco da aprendizagem, que deve ser o foco presente dentro da sala de aula. Deputado, vou convidar os nossos analistas também para que possam te fazer perguntas, começando pela Dora Kramer. Deputado, o senhor foi ministro da Educação, portanto, entende do riscado, tá certo? Aí eu vou lhe perguntar o que o senhor acha. Sim, entende do riscado, lógico, foi ministro da Educação, sabe do que está falando. Então, olha só, o governo está preocupado com duas áreas, principalmente, que é saúde e educação, e, pelo jeito, o novo responsável pela comunicação oficial já começou a trabalhar nessa área, tanto que o ministro Camilo Santana já anuncia, diz que amanhã vai haver um anúncio de um novo pacote e tal, um novo pé de meia, um pé de meia expandido e mais professores. Qual é a sua avaliação sobre esses dois programas? Isso toca no problema, na questão crucial da educação no Brasil? Professores e de contratação de professores, eu diria que ela é crucial, né? Se a gente analisa as dificuldades da educação básica no país, a gente poderia naturalmente fazer referência à questão da baixa qualidade de alfabetização. Boa parte das crianças, e a maior parte das crianças no terceiro fundamental, não são plenamente alfabetizadas, infelizmente. Essa é a realidade do Brasil, esse é um ponto. Mas, dentre os pontos que eu destacaria como
um ponto relevante, eu tocaria no item formação de professores. E a gente sabe, e é consensual no meio acadêmico e educacional, que sem que a gente tenha professores qualificados, preparados e motivados para que eles possam desempenhar o seu papel nas escolas e dentro da sala de aula, jamais a gente vai conseguir alcançar níveis de aprendizagens compatíveis com um país que precisa da educação para promover equidade e oportunidade para todos. Então, essa para mim é uma grande deficiência. Eu não qualificaria essa política e esse lançamento, o lançamento desse programa que será anunciado amanhã, como uma espécie de bala de prata, vamos assim expressar, como mágica, no sentido de proporcionar esse ganho fundamental. Ele ataca um dos problemas, vai na direção correta, mas eu não concebo e não reservo a nenhuma providência específica de um projeto como solução mágica para a solução global dos problemas que afetam as deficiências graves e históricas da área da educação básica dentro do nosso país. Kobayashi. Deputado, boa noite, um prazer falar contigo. O senhor já falou da preocupação de preparação dos professores, enfim, a gente estava discutindo a proibição dos celulares. E como é que o senhor vê a grade, o currículo do ensino médio, do ensino fundamental, vindos de Brasília, do Ministério da Educação? Você acha que a gente já tem condições de dizer que a gente está preparado para esse mundo das profissões do futuro, da tecnologia, do uso das redes da internet, da inteligência artificial? E, mais do que isso, será que a gente está preparando os nossos alunos com as habilidades pessoais para além daquelas habilidades técnicas, português, matemática, que são as atividades mais básicas? Kobayashi, eu diria que a gente está muito distante do que seria razoável, né? Eu diria que o padrão médio das principais nações, as nações mais desenvolvidas do mundo, ele é bem mais elevado do que o Brasil. E se você fizer um paralelo com o que ocorre nas nações sul-americanas, a gente tem, eu digo, desempenhos e resultados em termos de educação básica bem superiores ao do Brasil, como, por exemplo, Argentina, Chile, Colômbia, para ficar desses exemplos, o que mostra que a gente não tem compatibilidade entre o estágio de desenvolvimento econômico do Brasil, que é uma nação que tem uma relevância econômica global, com o acesso à boa qualidade da educação. E não é por falta de investimento. Se a gente fizer uma referência com relação ao patamar de investimento na área da educação, com relação à proporção ao PIB, o Brasil investe de forma relevante, mas priorizou ao longo das últimas décadas, muitas vezes, o superior, o ensino superior, a educação superior, em detrimento da educação básica. E todo mundo, para construir uma casa, precisa da base. E na educação, a gente precisa da base educacional. Boa alfabetização, plenamente alfabetizada uma criança, para que ela possa desempenhar, eu diria, o seu máximo no fundamental e até no ensino médio. Houve uma evolução com relação à formação do nosso currículo básico, a partir da Base Nacional Comum Curricular, que foi debatida amplamente ainda nos governos do PT, que eu tive o privilégio e o prazer de sancionar, de homologar a Base Nacional Comum Curricular para a educação básica, que orienta a definição dos currículos para todas as redes privadas e públicas do país. Para mim, é um ganho, mas a gente não está ainda, eu diria, no estado da arte da formação dos currículos no Brasil, porque a tradição brasileira é sempre de currículos muito amplos. A tradição do mundo é de currículos mais focados. E aí, quando você amplia demais, você perde o foco na aprendizagem daquilo que é essencial para um jovem ou para uma criança. E, para mim, isso remete a um dos erros fundamentais de abrangência excessiva e que termina desviando o foco naquilo que deve ser essencial na aprendizagem de uma criança ou de um jovem que está na educação básica em qualquer país. Para mim, esse é um caminho que a gente está percorrendo, mas a gente não atingiu o estágio necessário para um grande salto de qualidade. Nós conversamos com o deputado federal da União Brasil, ex-ministro da Educação, Mendonça Filho, que agradeço demais a participação aqui no Jornal Jovem Pan.
Muito obrigado, boa noite a todos.